Hello, ladies and gentlemen. Vocês pediram e aqui está a Skyzinha. Deixa eu pegar ela aqui no meu colo e erguer ela só um pouquinho. Ui, ui. Sky. Olha só o charme e esses dentes dela. Esses dentinhos que ela tem pra fora. O charme dela. E esse nariz empinado de Patty. Olha assim, I am perfect, people. I am perfect. Ok. Olha só, vamos lá o que interessa, né? Deixa eu só colocá-la aqui no chão. Alright. Good girl, I'm really proud of you. Ok. Olha só, se você sente que estuda inglês, anota palavras, revê, tenta decorar e mesmo assim trava na hora de falar, tem uma coisa que você precisa entender. E talvez ninguém nunca te falou com clareza, tá? O problema não é a sua memória, é a forma como você está tentando aprender. E hoje eu vou te mostrar por que tentar decorar vocabulário pode estar te atrasando e o que você deve fazer no lugar disso para finalmente destravar o seu inglês. Take a deep breath, respira fundo, tá? Porque isso aqui que eu vou te dizer pode mudar completamente a forma como você estuda inglês. Are you ready? Então, olha só. Vou te contar uma cena que eu já vi se repetir inúmeras vezes, tá? Ao longo desses mais de 10 anos em que eu dei aulas particulares de inglês. Uma aluna minha, tá? Vamos chamar ela aqui de Ana, tá? Ela chegou pra mim completamente frustrada. E eu lembro como se fosse hoje, tá? Ela disse assim pra mim, Jess, eu estudo, eu me esforço, eu anoto tudo, mas parece que nada fica na minha mente. Parece que eu esqueço tudo. Me dá aquele branco. E aí ela me mostrou o caderno dela. Aí eu vi, né? Páginas e páginas cheias de palavras, tudo organizado, tudo bonitinho. Nossa, perfeito. Mas quando eu pedi pra ela formar uma frase simples em inglês, ela travou. Travou. E não era falta de inteligência não, tá? Não era falta de dedicação também. O que estava acontecendo é que era excesso de estratégia errada. Esse era o problema. Excesso de estratégia errada. E talvez você esteja exatamente nesse lugar. Porque a maioria das pessoas acredita que aprender inglês é assim. Eu vou aprender 10 palavras por dia, eu vou memorizar essas palavras, eu vou revisar até não esquecer. Uau, parece lógico, né? Só que na prática, isso simplesmente não funciona como você imagina, tá? E talvez você já tenha percebido isso na pele. Que é por isso que você tá aqui nesse vídeo. Né? Então, por exemplo, você aprende uma palavra hoje. Improve, que é um verbo que significa melhorar em inglês, melhorar. Improve, repete comigo, repeat after me. Improve, improve, improve. Aí você pensa, beleza, né? Agora eu sei essa palavra. Aí chega amanhã ou depois e você simplesmente esqueceu. Ou pior ainda, né? Você até lembra quando vê a palavra, só que na hora de falar você trava. É aquela sensação assim, nossa, tá na ponta da língua. Mas eu não lembro, tá na ponta da língua. Só que não sai, né? Trava. E é exatamente aqui que a Ana estava, tá? Ela sabia muita coisa, mas não conseguia usar nada. Aí vem aquele pensamento silencioso, né? Eu acho que eu tenho memória ruim. Eu acho que eu tenho a memória fraca. Eu acho que o inglês não é pra mim. Eu acho que eu sou muito burro. Não, você não tem memória ruim, você não tem memória fraca, você não é burro. Você só está usando a estratégia errada. Porque o inglês não é sobre memorizar, é sobre exposição. Quando você tenta decorar uma palavra isolada, o seu cérebro não entende aquilo como algo relevante, tá? É só um dado solto, uma informação solta, sem contexto, sem emoção, sem repetição real. Tá? Agora, olha só a diferença. Quando a Ana começou a mudar a forma de estudar, e a gente fez algo muito simples. Então, em vez de decorar a palavra improve, solta, né? A palavra solta, ela começou a ver essa palavra dentro de frases reais. Por exemplo, repete comigo, I want to improve my English.
I want to improve my English. Ó, a palavra terminou com T. E a palavra seguinte começa com T. Você não precisa falar want to, ou seja, você não precisa falar o T duas vezes. Você pode simplesmente derrubar esse T aqui, tá? E aí você já linka direto com o to. Fica I want to, I want to, I want to. Jazz, e se eu quiser falar os dois T's, tá certo? Sim, você pode dizer I want to improve my English. Mas é bom saber desse detalhe de pronúncia, porque é assim que os nativos vão falar. E aí, você sabendo disso, o seu listening vai melhorar, tá bom? Você vai passar a entendê-los com muito mais facilidade. I want to improve my English. Another example, outro exemplo. She is trying to improve her communication skills. She is trying to improve her communication skills. Communication. Todas as palavras que terminam com tion, a pronúncia vai ser shan. Shan, 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 tá? She's trying to improve her communication skills. Percebe? A gente pegou a palavra improve e foi montando frases diferentes, tá? This course helped me improve a lot. This course helped me improve a lot. E aí, algo começou a acontecer. A Ana parou de tentar lembrar e começou a reconhecer. E quando você reconhece, o cérebro relaxa. E quando o cérebro relaxa, ele aprende. Aí a palavra deixa de ser só uma tradução e começa a virar uma sensação de significado, começa realmente a fazer sentido na sua cabeça. E é exatamente assim que o cérebro aprende idiomas, tá? É exatamente assim. Então não é na força, é na familiaridade. E aqui entra um erro clássico que trava muita gente, que é ficar tentando forçar o cérebro a lembrar. Sabe quando você vê uma palavra e fica pensando, qual que é mesmo o significado disso? Qual que é mesmo? Né? Nossa, eu sei que eu já vi isso, eu já vi essa palavra. Ai, deixa eu tentar lembrar, peraí, deixa eu tentar lembrar. Aí você olha, assim, você olha pro teto, né? Esse esforço não é aprendizado eficiente, ele é desgaste mental que te faz se frustrar. E quanto mais você faz isso, mais cansativo o inglês fica. E a Ana fazia exatamente isso. Ela ficava voltando, tentando lembrar, tentando fixar, e só ficava mais frustrada, mais decepcionada consigo mesma, achando que ela era burra demais, que o inglês não era pra ela. Nada disso. Até que eu peguei e falei assim pra ela, ó. Ana, você precisa ouvir o seguinte, você precisa saber do seguinte, tá? Você não precisa tentar lembrar, você precisa continuar avançando. Então, você lê, você escuta, você vê a palavra e segue. Tá? Se não lembrar, tá tudo bem. Se você precisar ver de novo, tá tudo bem também. Porque o aprendizado real acontece com repetição natural, em contextos diferentes ao longo do tempo. E tem uma coisa muito importante aqui, tá? Você não controla exatamente quando uma palavra entra na sua mente. Você não consegue controlar isso. Só que ela entra. E você vai saber quando ela entrou, tá? Você vai saber disso, né? E foi isso que aconteceu com a Ana. Então, depois de algumas semanas, ela até me enviou um áudio assim, né? Falando uma frase que foi, se não me engano, foi essa frase. Enfim, foi um contexto que a gente criou. E aí ela enviou uma frase, enfim, não vou lembrar, mas foi uma frase parecida com uma dessas que a gente falou aqui atrás, tá? Ok. E aí, conversa vai, conversa vem, blá, 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 no contexto lá que a gente criou, ela usou a palavra improve. Naturalmente, sem pensar, sem travar, tá? Ela saiu. E aí ela falou pra mim, Jess, eu nem percebi, simplesmente saiu. E é aqui que você sabe quando a palavra entrou na sua cabeça, entrou na sua memória de longo prazo. E aí, meu filho, só alegria, porque você nunca mais vai se esquecer dela. Ok? Então, esse é o ponto que eu quero que você guarde. Esse é o que eu quero que você saiba, tá? Aí, de repente, você tá assistindo algo, você tá ouvindo uma música, você tá lendo alguma coisa e você simplesmente entende a palavra sem esforço, sem tradução, sem travar. Aí você, nossa,
entendi aqui, já entendi. Ai, captei essa palavra. Quando você tem esse feeling, pode ter certeza que a palavra já entrou na sua mente de longo prazo, tá? E é nesse momento que você percebe, agora eu realmente sei essa palavra. Não porque você decorou, mas porque ela se tornou familiar pra você. Agora ela faz sentido pra você, tá? Isso muda tudo, inclusive a sua confiança na hora de se comunicar. Né? Ontem mesmo 2 alunos me enviaram mensagem dizendo que mal começaram o curso e já estão tendo esse tipo de experiência. Ai, eu acho incrível essa experiência, né? É uma sensação tão gostosa. Agora deixa eu ser muito direta com você. Se você sente que já tentou de tudo, já estudou, já fez curso, já fez aplicativo, né? Usou aplicativo, mas ainda assim trava, é porque faltou estrutura no seu processo. Faltou um método que respeita como o cérebro realmente aprende inglês e não mais uma lista de palavras para decorar, tá? Então, se você quiser realmente entender como destravar o seu inglês de forma estratégica, com um caminho claro, sem perder tempo, o link tá aqui na descrição, aqui embaixo desse vídeo, tá? Agora, voltando, tem mais um ponto que quase ninguém fala. Você não precisa saber todas as palavras para começar a falar. Isso mesmo, você não precisa saber todas as palavras para começar a falar. Você precisa reconhecer, se familiarizar e ir construindo aos poucos. Inclusive, muitas palavras que você aprende, você nem percebe que aprendeu, porque o cérebro vai absorvendo padrões, tá? Por exemplo, help significa ajudar. E aí você vai lá e aprende que helped significa ajudou. Helping, ajudando. Significa ajudando, tá? Então, mesmo que você não tenha estudado cada forma separadamente, você começa a reconhecer naturalmente, tá? Deixa eu explicar isso aqui melhor. Você aprendeu que help significa ajudar. E aí você tá lendo um texto, você tá ouvindo alguma coisa, você ouviu helped. Ah, ok, então ajudou. Entendeu? O seu cérebro começa a fazer essas conexões. She's helping me here, blá, 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 blá. Help, ajudar. Helping, ajudando. Entende? Então, o seu cérebro começa a fazer essas conexões. Tá? E de forma natural, você começa a reconhecer, tá? E isso aqui é a aquisição de linguagem. É assim que a fluência começa a se formar. Não na pressão, mas na consistência. Essa palavra é chave, você vai ouvir eu falando ela várias vezes nesse canal, consistência, tá? Então guarda isso. Você não precisa confiar na sua memória, você precisa confiar no processo. Então se exponha ao idioma todos os dias, mesmo que seja um pouco cada dia, mas com consistência, né? Então, leia, escute, observe, principalmente para de tentar controlar cada palavra. Porque quando você solta esse controle, o inglês começa a fluir. E talvez esse seja o ponto mais importante desse vídeo, né? Então, você não está travado porque você não consegue aprender. Você está travado porque você está tentando aprender do jeito errado. E quando você ajusta isso, às vezes é apenas um pequeno ajuste, tudo muda, ok? Pensa nisso. I'll see you in the next video. Take care!